O governo intensificou os diálogos com as autoridades chinesas para tentar reverter a suspensão das exportações de carnes de frigoríficos brasileiros devido ao registro de casos da Covid-19. A ministra da Agricultura, Tereza Cristina, conversou ontem com o embaixador da China em Brasília, Yan Waming, por videoconferência. A ministra reforçou que as medidas sanitárias adotadas pelas indústrias garantem a segurança dos alimentos vendidos para a Ásia e que não há evidência científica que indique a carne como possível vetor do novo coronavírus. Na semana passada, os chineses bloquearam temporariamente os embarques de 3 frigoríficos em Mato Grosso e Rio Grande do Sul, com receio de um novo surto da pandemia em Pequim. Tereza Cristina afirmou que os trabalhadores diagnosticados com o novo coronavírus são afastados dos estabelecimentos e não mantêm contato com os produtos exportados para a China. E esse início de diálogo do Ministério da Agricultura brasileiro com autoridades chinesas sobre a suspensão de importações de pelo menos 3 frigoríficos nos últimos dias já demonstra a intenção do Brasil de se aproximar de maneira bastante cordial, amistosa na nossa principal importadora, né? A gente vai saber com o Miguel Daúde como ele recebeu essa notícia. Boa noite. A ministra vai conseguir reverter essa situação? Tua experiência, Miguel Daúde, no agronegócio e na economia internacional? Boa noite, Suelen. Boa noite a todos. Eu acho que é uma decisão correta, né? A gente vinha apelando para o governo mudar um pouco o discurso com relação a uma série de episódios, né? Mais recentemente, o presidente Jair Bolsonaro colocou que ele faria a concorrência da tecnologia 5G e não daria preferência para a China, porque a China não estava alinhada com os princípios ideológicos do Brasil, que seguramente ele faria essa licitação, faria com os Estados Unidos, né? A partir daí, nós percebemos, né, os episódios passados do ministro da Educação, outros episódios que contestavam a posição da China. Até então não tinha tido nenhum grande problema, mas a partir do momento em que ele firmou uma posição com a tecnologia 5G, a China começou a fazer esse revide. E concomitantemente a isso, o presidente Jair Bolsonaro foi abatido praticamente com a questão do Queiroz. Aí ele retraiu, ele reviu a sua estratégia de não falar para uma minoria desses que ficavam na internet, atacando o Supremo, atacando o Congresso, em manifestações. Isso acabou trazendo uma grande preocupação. Nós tivemos uma queixa de investidores, a comunidade europeia, 3 países disseram que não vão assinar o acordo com o Mercosul, e aí o presidente resolveu mudar a estratégia. Ele ficou mais afável, né, a essas relações internacionais. A gente viu isso hoje, amanhã vai conversar com a França a respeito de uma série de coisas e provavelmente o meio ambiente será a pauta. Hoje, com a Argentina, ele mostrou todo o interesse. Então, aí nós dizíamos, você tem que ser rígido com os objetivos e flexível na forma de atingir, porque a coisa estava caminhando de uma certa forma que nós não iríamos atingir, de hipótese alguma, nossos objetivos no momento em que nós estamos realmente precisando. Nós precisamos de investimentos, Sueli, você não tem noção do rombo das nossas contas públicas. E você não tem noção da dificuldade que nós teremos com essa legislação paternalista, com uma série de coisas, reformas que não foram feitas, a dificuldade que nós vamos ter de integrar milhões e milhões de brasileiros. Nós não vamos ter dinheiro para pagar essas pessoas na rede de proteção social. Quer dizer, 2 meses a mais já são 100 bilhões, né? Já é um montante de 100 bilhões. Aí nós vamos ter grandes problemas. Então, qual é a estratégia? A estratégia é abandonar um pouco essa ala radical, essa teoria de que a Terra é plana, essas coisas todas aí. Para com isso, vamos pensar no Brasil. Acabou de sair a notícia, Sueli, estou vendo aqui, mais 1.200 e tantas mortes no Brasil. Nós vamos caminhar para 100 mil mortes em pouco tempo. E nós estamos discutindo o quê? Ideologia, fake news.
e uma série de coisas, e atacar o nosso principal parceiro comercial. Eu acho que, na realidade, nós temos mesmo que mudar. Eu acho que isso é positivo. Eu não estou aqui falando para atacar ninguém, nem para agradar ninguém. Eu estou falando em prol do meu país, porque o Brasil é muito maior, porque tudo isso é passageiro, é um elefante branco. Agora, o nosso povo vai continuar pobre, e mesmo hoje o presidente Jair Bolsonaro, né, sabiamente reconheceu que a nossa educação está numa pindaíba danada, que é horrível, que não educa as crianças. Então, eu acho que essa mudança do governo, ela é super importante para que a gente possa conviver e passar essa fase da pandemia, sem dúvida, não perder nossos parceiros comerciais. E, portanto, eu acho que foi muito positivo e espero que ele continue, porque eu, particularmente, torço muito para que o governo do presidente Jair Bolsonaro dê certo, mas dê certo para todos, e seja um governo para todos. Então, é isso que nós desejamos. Eu acho que a pandemia nos mostra que o diálogo é que vai reger e movimentar o mundo daqui para frente. Não tem mais espaço para nenhum tipo de embate, né, Daúde? Não tem, porque a forma que nós temos, os países vão se fechar. E o Brasil, ele tem uma condição super abrangente. O Brasil é um grande produtor de alimentos. O Brasil tem um povo alegre, um povo amistoso. O Brasil tem belíssimos locais para turismo. O Brasil tem todas as condições. Agora, não podemos ficar aliados a meia dúzia de radicais, para agradar radicais. Vamos fazer... Para com isso, vamos pensar no nosso país. Pode até marcar um café da manhã com esses caras, mas espera aí, nós temos que colocar o Brasil em primeiro lugar. Perfeito. Porque não adianta nós tomarmos defesa de certas coisas que são indefensáveis. É indefensável. Não é uma crítica, é uma posição sincera, porque se nós não tivermos uma posição sincera, perfeito, não adianta. Não adianta. Nós vamos continuar dando murro em ponta de faca. Então, portanto, eu acho que essa mudança de posição do governo, ela é fantástica, fantástica, e parabéns, presidente. Continue assim, que o Brasil vai dar certo, não tenho dúvida nenhuma. O Leonardo de Colli está falando aqui no Facebook, nesse momento, unir o Brasil para o seu fortalecimento. Miguel, você deu um salto de audiência para a gente aqui nesta noite de quinta-feira. Obrigada pela sua contribuição. Não, é você, Sueli. Imagina, é você, que isso, é você. Boa noite para você. Boa noite. Até amanhã. Amanhã estaremos juntos.